problemas com a gestão de pessoas na sua empresa? Você precisa conhecer a Menvia Software. Somos especialistas em soluções para o recrutamento, seleção e gestão dos talentos. Através de nossos sistemas você poderá encontrar os melhores candidatos usando triagem inteligente, avaliar colaboradores e definir planos de ação, reter e valorizar talentos, construindo assim um RH mais estratégico. Venha agora mesmo para a Menvia Software. Em um mundo onde seus colaboradores podem trabalhar de qualquer lugar, cumprir com todas as regulamentações e coordenar suas atividades diárias pode ser caótico. Imagine poder controlar as horas e acompanhar a produtividade do seu time de um jeito único e intuitivo. Assim é o Avenue Engage, uma plataforma sofisticada que oferece a flexibilidade que você precisa para gerenciar um time em constante evolução, aonde ele estiver. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH Summit 2021. Eu sou a Jéssica Martins, sou curadora e âncora desse evento desde a primeira edição e hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Frederico, do GPA. A gente vai falar um pouquinho sobre como otimizar os processos de RH, mais focado ali em contratação, da atração ao onboarding. Fred, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, por compartilhar o conteúdo com a gente aqui. Antes da gente começar, eu acho que é importante você contar um pouquinho sobre você e sobre o GPA também. Prazer estar aqui falando esse ano com vocês. Bom, falando um pouquinho do Frederico, eu tenho mais de 26, 27 anos de idas e vindas em todas as áreas de recursos humanos. Passei por todas as experiências, desde daquele início de folha de ponto, para quem tem um pouquinho mais de idade no passado, e atualmente vivendo com esse desafio da gente conseguir construir algo em cima desse mundo digital que a gente convive, Falando um pouquinho do GPA, pessoal, o GPA é uma companhia que tem 72 anos de existência, é uma companhia que busca identificar tendências no consumo e comportamento que permita a gente antecipar as necessidades dos nossos clientes. Pra vocês terem uma ideia, hoje a gente conta com cerca de 50 mil colaboradores, 50%, mais de 50% são mulheres, 47% desse público são homens. 95% dessas 50 mil pessoas trabalham em lojas e CDs. Então, assim, a gente tem cerca de 882 lojas, mais de 100 hipermercados, que são lojas gigantescas, mais de 350 supermercados espalhados por diversas cidades no Brasil. Esses 350 supermercados têm as suas peculiaridades de atuação frente à localização, público-alvo. São 240 lojas de bairro, 100 drogarias, 70 postos, 21 centros de distribuição, 5 escritórios administrativos, isso espalhado por diversos pontos do Brasil. Vocês nos conhecem com mais clareza com as nossas lojas, que é o Extra Hiper, o Mercado Extra, o Pão de Açúcar, o Minuto Pão, Mini Extra e Compre Bem. Dentro do portfólio de empresas do grupo, pessoal, aqui do GPA, a gente ainda tem a James Delivery, a Chef Time e a Cervejaria 1959. Como eu falei anteriormente, a gente atua em várias cidades, hoje 10 cidades espalhadas pelo Brasil todo, sendo o maior grupo varejista alimentício do Brasil. Alinhados com a atual legislação trabalhista, e é importante ressaltar isso, a gente possui diversos modelos de contrato de trabalho e cerca de 400 tipos de escala de trabalho diferentes cadastrados no nosso sistema. Então, assim, esse é o GPA, esse é o nosso dia a dia e é um pouquinho disso que eu vim falar e trocar com vocês. Ou seja, um ambiente bastante complexo quando a gente está falando de gestão de pessoas, Fred? Então, a gente veio aqui exatamente para desmistificar, que as pessoas falam que não tem como usar a tecnologia, não tem como otimizar processo, não tem como trabalhar digitalização em determinados ambientes e eu desconheço, pelo menos a princípio, um ambiente tão complexo
quanto esse quando a gente está falando de quantidade de funcionário, de localidade, de legislação, de escala, né? Ou seja, o nível de complexidade de gestão é muito grande e mesmo assim, né, o GPA ele tem conseguido trabalhar e otimização dos processos de gente, né, desde departamento pessoal, enfim, até os produtos ali de RH. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. A gente vai fazer alguns recortes, né, Fred, para falar de alguns processos em específico. E é legal a gente começar por contratação, né? Dentro desse processo aí, desde a atração, processo seletivo e a oferta de trabalho, quais foram as grandes transformações assim que vocês fizeram? Então, Jéssica, até algum tempo atrás, nós executávamos o processo da forma tradicional, né, conhecido com todo mundo, né? Currículo, papel, preenchimento de cadastro, recrutamento, seleção presencial, envio do candidato para a loja, aprovação do candidato, toda aquela burocracia funcional e legal que é necessária nesse processo de admissão era feito de forma tradicional. Então, entrega de documentos, exame médico demissional, emissão de contrato, assinatura, envio do candidato, carteira para lá, carteira para cá, problema de malote. E como eu mencionei antes, a gente, como é muito grande, muitas lojas, muita operação, a gente se viu num desafio de facilitar a vida da nossa operação, facilitar a vida do departamento pessoal /CSC. Aqui no GPA a gente chama de SC. Se a gente continuasse com aquele modelo que nós tínhamos anteriormente, a gente estava fadado a ter sucesso nesse processo. Tá? A gente conseguiu, dentro desses desafios, mudar radicalmente esse processo, que até então era da forma tradicional. Para vocês terem uma ideia, hoje, esse processo é todo digital. Então, é um processo de admissão, de recrutamento, seleção, que acontece tudo de forma online, de forma à distância. Então, hoje, o candidato se cadastra numa plataforma digital, ele avança o processo de seleção com base numa requisição criada pelo gestor. Esse processo todo ele é pré-selecionado através de provas específicas, o candidato vai evoluindo ao longo da carreira desse processo seletivo. E se por acaso existir a necessidade do gestor fazer uma entrevista presencial com o colaborador, com esse futuro colaborador, né, com esse candidato ainda, isso tudo é alinhado através de SMS ou através de e-mail para o candidato. Feito a final do profissional que vai trabalhar em alguma das nossas operações, seja aí loja, CD, ou até na parte administrativa, o candidato recebe um SMS, um e-mail dizendo que ele está apto a seguir com o processo, recebe informações para a realização do exame médico admissional. Aqui a gente tem a particularidade de também, por trabalhar com varejo, de não só fazer o exame médico tradicional com o médico do trabalho, mas existem algumas obrigatoriedades de exames clínicos e exames laboratoriais. Então, ele também recebe essa informação. Feito a passagem desse exame, com o ok desse exame, ele recebe o kit de boas-vindas com a obrigatoriedade dele subir na plataforma a documentação toda obrigatória para que ele seja cadastrado. Ele faz um pré-cadastro nessa plataforma e aí o CSC faz o monitoramento para ver se isso tudo está correto ou não. E aí sim dá o ok para o candidato começar num dia, local, hora, informando a quem ele deve procurar para iniciar as atividades dele. Nesse dia, dependendo da atividade do colaborador, desse novo colaborador, ele recebe o EPI e algumas outras informações sobre o dia a dia que ele vai ter necessidade para contemplar as suas atividades. Como eu falei, esse processo é todo digital, terminou então o fluxo de papéis que nós tínhamos aqui. Os papéis, gradativamente, quando vai caindo, a gente também melhorou o nosso processo de troca de informações entre lojas e áreas. Então, ligações, e-mails que eram trocados diariamente para saber como é que estava o cadastro do candidato, como é que estava o fluxo do processo. Isso tudo acabou. E para facilitar a nossa vida, a gente conseguiu também construir com essa plataforma que todo esse processo fique arquivado de forma digital. Então, hoje, o prontuário de um novo colaborador, ele é tudo digital. A gente não tem mais documento físico. Para aquela pessoal que tem ainda os antigos arquivos deslizantes, e tudo aquilo, e todo o prontuário ainda na forma física, a gente conseguiu economizar bastante tempo de trabalho
trazendo isso para o mundo digital. Um outro processo também que eu posso mencionar, a gente está falando aqui do processo de contratação, mas que também aqui a gente já conseguiu implantar, e também deu um ganho bom de escala no nosso dia a dia, é o trabalho da jornada de trabalho do colaborador também de forma digital, tá? Então isso acontece, as marcações de ponto de forma tradicional, nos relógios de ponto das lojas /área, mas no final do mês o gestor /colaborador fazem os seus apontamentos, os seus ajustes, e o aceite da folha de ponto é feita de forma eletrônica e vai direto ou para a folha de pagamento ou também para o arquivo eletrônico do colaborador. Também a gente conseguiu terminar de melhorar o fluxo dos processos e dos documentos entre idas e vindas de loja e arquivo dessa forma digital. O desafio, Jéssica, agora é a gente conseguir fazer não só o processo de entrada, não só o processo do dia a dia, como o modelo que eu falei da folha digital, mas também o processo de saída, quando, infelizmente, a gente tem algum tipo de desligamento, fazer com que esse processo de saída também seja de digital. Para você ter uma ideia, para terminar aqui minha fala, a gente saiu de um SLA de cerca de 35 dias, em média, de contratação, tá? Entre requisição, recrutamento, vai depender muito do negócio, do tipo de função que a gente tem, né? Vai depender muito do tratamento que a gente precisa dar para esse colaborador. A gente saiu de um SLA de 35 dias para um SLA de 15 dias, tá? E já com o desafio de reduzir ainda mais esse SLA de contratação para entregar para os gestores. Muito bom, Fred. Quero comentar algumas coisas. Uma das perguntas que eu tinha era exatamente essa, né? Qual foi a redução de tempo de contratação dessas pessoas? E é um tempo muito considerável, né? Todo esse movimento aconteceu em função da pandemia ou já era uma necessidade que vocês perceberam antes de tudo isso acontecer? Jéssica, a gente já estava nesse processo de digitalização, tá? Então, esse projeto da entrada do colaborador de forma digital, ele é anterior à pandemia. Agora, é claro que a pandemia veio turbinar a necessidade que a gente tem de digitalizar as nossas informações, tá? Isso veio como novo desafio, então a gente conseguiu implantar essa parte da jornada de trabalho do colaborador durante a pandemia. Isso tem nos ajudado bastante. É importante também notar aqui que esse desafio que a gente tem para colocar o processo de saída do colaborador se deu por causa da pandemia. Então, a pandemia nos ensinou várias coisas que a gente não estava acostumado, como trabalhar à distância. Boa parte do nosso público administrativo continua trabalhando à distância. Lembrando que, por ser um serviço essencial, as lojas do Pão de Açúcar, os centros de distribuição, durante o período de pandemia, desde lá de fevereiro de 2020, nós não fechamos nem um dia, a não ser em algumas localidades que, por força de decreto, existia uma necessidade de fechar alguma loja, mas, a princípio, a gente trabalhou todos os dias com todos os colaboradores ativos durante esse período. Então, a pandemia trouxe a necessidade da gente melhorar e agilizar os processos. É uma forma de evolução meio que obrigatória para todo mundo, né? Perfeito, Fred, obrigada. Como que tudo isso mudou a dinâmica do time de RH, né? Eu vejo por aí, trabalhando com conteúdo há alguns anos, que muita gente ainda é muito resistente à mudança, à transformação da maneira como a gente faz as coisas, à introdução da tecnologia nos nossos processos, ao desenvolvimento das habilidades e do autodesenvolvimento do time de RH mesmo, né? Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, para contextualizar, entender como o seu time de RH opera hoje. Então, por exemplo, quantas pessoas são, se eles cuidam mais do departamento pessoal, mais das frentes ali de RH, e como que foi preparar esse time para essa transformação toda, né? Porque vocês fizeram digitalização, otimização de ponta a ponta e, pelo jeito, tudo em paralelo, né? Então, Jéssica, se adaptar a coisa boa, o ser humano se adapta rapidamente, né? E não foi diferente aqui dentro. Então, o time se adaptou a essa evolução. É um desafio que todo profissional de recursos humanos acaba conseguindo. Então, a gente se adapta bem às mudanças. Essa mudança, quando veio para melhor, foi fácil. O que nós tínhamos antes para atender e conferir documentos, agora as pessoas trabalham analisando os processos. Então, o que antes a gente usava muito o braço para fazer o processo girar e fazer as coisas acontecerem, hoje em dia a gente está utilizando muito mais o cérebro. Você dá para imaginar, Jéssica, fechar um mês, fechar dentro do departamento pessoal, né, fechar um processo de folha de pagamento com essas 50 mil
colaboradores que a gente tem, com mais ou menos mais 90 mil CPFs de dependentes, entre entradas e saídas que nós tínhamos aqui, com processo manual. Então, era enlouquecedor fechar um processo de folha de pagamento com essa rotina. O desafio aqui foi facilitar, foi simplificar o processo, mas sempre com segurança, que é um dos nossos pilares, a simplificação dos processos com segurança para a companhia, atendendo toda a legislação e atendendo todas as obrigatoriedades que a gente tem no dia a dia, mas efetivamente a gente conseguiu. É claro que, e boa parte dos projetos, eles são assim, a gente não finaliza um processo para começar a pensar num novo projeto, né? Então, a gente aqui conseguiu trabalhar de forma paralela entre o que acontecia no dia a dia e efetivamente o que a gente estava propondo de novo. Agora, a entrada dos processos digitais melhorou muito a nossa produtividade, seja na admissão, benefícios, folha e, claro, no arquivo. Atualmente a equipe tem muito mais tempo de análise, menos execução burocrática, e olha que a gente, por trabalhar em RH ou nessa parte de folha de pagamento, tem muita obrigatoriedade burocrática para fazer no processo, mas no contexto geral a gente simplificou, garantiu segurança jurídica em cada etapa do processo e conseguiu conviver bem. Tá? Nesse processo todo, para dividir aqui com as pessoas, a interação que a gente tinha entre as nossas áreas e os nossos clientes, sejam lojas ou áreas, melhorou bastante. A gente também conseguiu abrir um pouquinho e deu mais autonomia para que eles conseguissem acompanhar de forma remota como o processo de recrutamento, de seleção, de admissão, ele está acontecendo. Então, hoje as lojas conseguem enxergar, desde o início de uma requisição, de uma contratação ou de uma admissão, até o momento que o candidato, em que momento o candidato está evoluindo, ou os candidatos estão evoluindo no processo. Isso também ajudou a reduzir drasticamente a nossa interação, o nosso SLA de chamados entre loja e a nossa área. Então, juntando isso tudo, tá? A gente conseguiu reduzir bastante esse processo burocrático, produtividade total em recursos humanos. A nossa estrutura, ela acabou dando uma enxugada por a gente ter melhorado a produtividade. Então, hoje a gente tem cerca de 80 pessoas no Centro de Serviço Compartilhado que cuidam do processo de recursos humanos, /departamento pessoal, /arquivo. A gente tem cerca de 30 pessoas no processo de recrutamento e seleção que fazem hoje em dia esse processo também à distância. Anteriormente era tudo feito presencial, com desdobramento de pessoas também em outras regiões, que não só centralizado. E para o colaborador, a gente conseguiu, colaborador /candidato, tá? A gente conseguiu dar alguma visibilidade e algum conforto para eles. Isso eu já estou incluindo também a nossa jornada aqui dentro dessa digitalização de jornada do trabalho, tá, Jéssica? Então, o colaborador hoje, processos que tinham centralizados em recursos humanos, ou na loja, ou na área administrativa da loja, ele hoje consegue, por fazer um acompanhamento maior, ter uma transparência maior para ele. A gente ganhou credibilidade nesses processos. E ter a transparência e ganhar credibilidade, a consequência é que assim, a gente melhora a gestão, aumenta o comprometimento das equipes, engajamento, e o próprio esforço das equipes no dia a dia. Então, assim, eu recomendo para quem está pensando em fazer isso, não deixe para amanhã, pessoal. É a hora, viu? Perfeito, Fred. Eu tenho 2 últimas perguntinhas finais aqui para te fazer, mas antes, eu queria que você comentasse, na verdade, muito rapidamente, que uma outra questão que as pessoas acabam trazendo bastante, e acho que tem a ver com o seu cenário, que é a digitalização dos processos quando envolve um público mais operacional, e me parece que é um pouco do seu caso, né? Pensando aí nas lojas, na ponta, né, desse consumidor que vai, né, passar por esse processo de seleção que é digital, passar por esse processo de admissão que também é digital. Né? Você teve muita dificuldade com essa adesão, com esse acesso, com esse público utilizando tecnologia, ou é um mito total também? Foi relativamente tranquilo? No primeiro momento, a gente se assustou exatamente nessa colocação que você fez, tá?
da dificuldade das pessoas. A gente acabou se deparando que a maior dificuldade das pessoas, às vezes, era ter a base liberada da sua internet pessoal para fazer o acompanhamento desses processos. A gente fez aqui um esforço grande para que, dentro das nossas lojas, os nossos colaboradores tenham acesso às nossas redes, então isso facilitou muito. E aí essa justificativa de que não conseguiam mais acessar ou que não podiam acessar para não gastar a sua banda larga, a sua internet pessoal, isso foi derrubado. Com os candidatos, a gente também teve um primeiro receio das pessoas não conseguirem acessar ou não conseguirem acompanhar o processo, mas também isso em pouquíssimo tempo, tá, Jéssica? A gente visualizou que a gente não teve dificuldade nenhuma, tanto que hoje a nossa base de currículos, de cadastros, de futuros colaboradores é gigantesca. As pessoas conseguem fazer, tá? Então assim, dá para fazer esse processo tranquilamente. Então, é algo que, sim, faz sentido se observar. Acho que tem uns pontos importantes desse desafio que a gente precisa tratar e talvez até se antecipar, né? Mas não é um obstáculo, né? Para a gente otimizar todos os processos, a tecnologia e avançar. Por fim, Fred, eu queria que você falasse sobre um ponto que você trouxe na nossa conversa, que é muito importante. A gente tem uma métrica muito comum, né, dentro aí das métricas de gestão, que é o custo de pessoal, né? Quando você faz toda essa otimização de processo, uso de tecnologia, né, digitalização, estratégia mesmo, né, trazendo aí tecnologia junto com os processos, existe uma redução muito grande. De cara, você já trouxe uma métrica para a gente, que é de 35 para 10 dias, né, no tempo de contratação. Isso por si só já paga toda a conta de investimento em qualquer tecnologia, enfim, seja lá o que for que a gente vai contratar, né? Queria que você trouxesse um pouquinho mais dessa sua visão aí para a gente encerrar nosso papo aqui. Antes de responder isso, é importante dizer que pessoas produtivas e engajadas trazem sempre melhor resultado, isso é fato. Aqui eu repeti o que todo mundo já sabe. Um outro ponto importante de dizer, assim, a gente precisa aproveitar as ferramentas que hoje estão no mercado, ou coisas novas. A gente tem tantas startups aí oferecendo alternativas diferentes para a área de recursos humanos, e toda vez que a gente pensa nessas ferramentas diferentes ou digitais que a gente pode vir a colocar, a tendência é que a gente tenha um ganho de produtividade e uma redução no custo pessoal. Processos burocráticos e manuais do dia a dia, comparado com o processo de admissão digital, todo informatizado e sem o manuseio do nosso dia a dia, do colaborador no dia a dia, a tendência é natural que a gente consiga reduzir os custos automaticamente. Aqui também aconteceu isso. Tá? Isso eu posso dar de exemplo, e várias pessoas dão de exemplo, como é que no passado as agências bancárias trabalhavam, quantos colaboradores possuíam, quantas atividades possuíam numa agência bancária, e hoje, se a gente for numa agência bancária, quantas pessoas trabalham lá. Então, a produtividade na agência bancária, eu tenho certeza que melhorou. Eu não sou especialista nisso, mas sou cliente e não devo ir na minha agência bancária há pelo menos uns 3 anos. Faço hoje tudo de forma digital. Só que, por outro lado, aquela frente de atendimento da agência bancária, e no nosso modelo aqui de negócio, dentro de recursos humanos, também foi assim. Ele saiu da frente de atendimento e foi para o back-office para dar qualidade no processo. Eu vejo assim que a gente passa por um período que a gente precisa aproveitar esse processo de ferramenta digital, acelerar todas as mudanças que o mercado de trabalho vem nos apresentando. A pandemia, como a gente falou antes, acabou turbinando esse negócio, porque no nosso dia a dia a cobrança por produtividade e custos, ela é constante. Quem está dentro de recursos humanos, quem cuida de orçamento, quem cuida de custo pessoal, sabe que qualquer eventual ganho de produtividade, a consequência é melhorar a relação do resultado da companhia em relação aos custos pessoal. O desafio é grande, viu? E eu convido você, com base nisso que o Fred falou, com base no que eu trouxe aqui também
antecipadamente aí, né, antes da resposta dele. Por favor, RH, aprenda a fazer essa conta. Se você ainda não usa tecnologia, não usa ferramenta, não traz, enfim, consultoria, metodologia, por falta de dinheiro, você ainda não aprendeu a fazer conta, né, Fred? Porque no final das contas, tudo que todas essas coisas podem trazer para a gente é muito maior do que pagar uma ferramenta, uma plataforma, enfim, N outras coisas que a gente está dispensando, né, para dentro da nossa empresa, porque a gente não sabe fazer conta. Então vamos aprender a fazer conta que as coisas se resolvem naturalmente. Fred, obrigada pela sua participação, foi incrível te ouvir, conhecer um pouquinho mais aí também do case de vocês. Para quem quiser continuar esse papo com você, quiser entender um pouco melhor e se conectar, como é que você está no LinkedIn? Então, assim, as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, no Frederico Consentino Neto, é o meu nome. Estou lá, fico à disposição aí para trocar figurinha com quem precisar. E o importante, pessoal, é assim, como a Jéssica falou, tá? Fazer conta, ter a clareza e dividir com as suas companhias, com os seus gestores, ferramentas que possam ajudar a fazer a administração e a gestão do nosso dia a dia é importante para que a gente consiga ir em frente com essas ferramentas. E aí, assim, é ter na ponta do lápis, efetivamente, qual é o nosso custo, qual é o nosso resultado, quais são as nossas metas, né? Porque atualmente vivemos nesse processo todo de entrega e de resultados. Perfeito, Fred. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por estar conosco em mais um conteúdo e até o próximo.